Olá, você, meu querido irmão, irmã em Cristo, você que nos acompanha aqui no canal Conectados na Palavra no YouTube, você que está fazendo conosco o curso de capacitação teológica avançada, essa é a nossa sétima aula, a penúltima aula do módulo de introdução geral à Bíblia. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem interessante. Se eu fosse você, não saia desse vídeo, fica aí até o final. Nós vamos falar sobre os manuscritos bíblicos e, em especial, os manuscritos do Mar Morto. E eu quero começar com a Bíblia na mão. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí onde você está. Pega lá a Bíblia, dá uma pausazinha no vídeo, pega a tua Bíblia e abre no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías, no capítulo 53. Eu vou ler aqui do verso de 1 ao 4, que diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essas palavras do profeta Isaías. Essa minha Bíblia que eu acabei de ler, ela é a revista atualizada. Essa minha em especial, ela foi impressa por volta do ano 2009, 2010 aproximadamente. E o que me garante que essas palavras que eu li foram exatamente as palavras que o profeta escreveu? Quem pode me garantir isso? Por isso a importância do estudo dos manuscritos bíblicos, e nós vamos hoje entender que a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus que eu tenho na mão, é a mesma que o profeta escreveu nos tempos bíblicos. Fica conosco agora, vou partilhar aqui a minha tela com você e que Deus nos abençoe nessa aula, em nome de Jesus. Muito bem, dando então continuidade ao nosso estudo dessa aula. Esse é o canal Conectados na Palavra e esse é o curso de capacitação teológica avançada. Iremos estudar durante 30 módulos, cerca de 100 aulas, e esse é a penúltima aula do primeiro módulo, módulo de introdução geral à Bíblia. Antes de mais nada, não esquece, curte o vídeo se você gostar, assiste o vídeo até o final. Curte, não é um vídeo longo, tá? Você pode assistir até o final. Curte aí se você gostar. Comenta aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou, e principalmente compartilha aí com teus amigos, com teus irmãos, para que esse material possa chegar às mãos de mais pessoas. Nós vamos estudar hoje a respeito dos manuscritos bíblicos. Nós lemos agora há pouco uma passagem do livro de Isaías, escrita há mais de 1500 anos atrás. E o que me garante que o que eu li aqui, o que você acompanhou comigo na leitura, é a mesma coisa que o profeta escreveu. Tanto tempo se passou, tanta coisa aconteceu, será que não houve uma alteração? Será que não foi mudado alguma coisa no texto bíblico? Os manuscritos que nós temos hoje, os manuscritos bíblicos, nós vamos ver quais nós podemos considerar como um tesouro histórico, como as fontes fundamentais para compreendermos a palavra de Deus. Os manuscritos são documentos antigos que contêm textos da Bíblia. A Bíblia que constitui o livro sagrado do judaísmo e do cristianismo. Então, a importância de termos e estudarmos esse material, esses manuscritos, é para que nós possamos ter a certeza de que o que eu leio hoje é o mesmo que o apóstolo Paulo lia no tempo dele, é o mesmo que os profetas do Antigo Testamento escreveram nos seus tempos. Os manuscritos bíblicos são materiais escritos à mão, em materiais como papiro, pergaminho e papel. A gente vai falar um pouquinho sobre um pouco desses materiais. Eles incluem tanto textos completos da Bíblia, como por exemplo lá nos manuscritos do Mar Morto, você consegue encontrar o texto completo do livro de Isaías. Olha que legal, olha que interessante. E são escritos nas línguas antigas, que nós já estudamos aqui também, como o grego, o hebraico e o aramaico. Quais os tipos de manuscritos? Quais os tipos de material usados para a fabricação dos manuscritos? O primeiro material era o papiro.
Manuscritos em papiro, talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, mas não sabe exatamente o que é o papiro. Eles datam do período greco-romano, antes de Cristo. O papiro era feito a partir de uma planta. Essa planta é encontrada ali no Egito, tá? Na região do rio Nilo e algumas regiões do Mediterrâneo. Então, com as fibras dessa planta, era fabricado o que nós chamamos de papiro, que era o papel da época onde se escreviam os manuscritos. Porém, o papiro ele não tinha uma duração muito prolongada e com o tempo foi se desenvolvido, além do papiro, o que nós conhecemos como pergaminho. Pergaminho, diferente do papiro, ele era feito de peles de animais, de boi, de cabra, de ovelha, e ele foi amplamente utilizado na antiguidade e até os tempos da Idade Média. Eles são encontrados geralmente em melhores condições porque eles têm um tempo de duração melhor do que os materiais em papiro. E então, na Idade Média, veio os manuscritos nos códex ou os códices. Essa palavra é uma palavra de onde deriva o que nós conhecemos hoje como caderno. Os códices ou os códex são manuscritos compostos por folhas dobradas e costuradas, muito semelhante aos livros e cadernos que nós temos hoje nos nossos dias. Eles tornaram-se populares a partir do século IV depois de Cristo, como eu disse, no início da Idade Média, e substituíram os rolos, aqueles rolos que a gente vê nos filmes com os rabinos, os líderes religiosos judaicos usando aqueles rolos que eram feitos de papiro ou de pergaminho. Ok? Alguns códices são considerados como como uns dos mais importantes documentos bíblicos, como o Códex Vaticano e o Códex Sinaítico. A gente vai ver um pouquinho sobre esses dois daqui a pouco. Então, esse era o formato do códice, tá? Eram folhas entrelaçadas, presas uma a outra, muito parecido com o que nós temos hoje com os livros e os cadernos. A história dos manuscritos bíblicos. Na antiguidade, os textos bíblicos originais eram escritos em rolos de papiro. Como eu disse, o papiro é mais antigo. Era um material feito a partir da planta, com o mesmo nome, que é encontrado no Egito e no Mediterrâneo. E os rolos de papiro eram usados para preservar textos do Antigo Testamento, como os manuscritos do Mar Morto. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouquinho, tá? Esses manuscritos incluíam cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, ou seja, lá em Qumran, nas cavernas do Mar Morto, foram encontrados manuscritos incluindo cópias ou partes de quase todos os livros do Antigo Testamento, em exceção o livro de Esté. Durante a Idade Média, então, os monges copistas, e se você assiste alguma série, algum filme sobre o tempo da Idade Média, você vai ver monges fazendo cópias de textos sagrados. Esses, nos mosteiros, eles possuíam o que eles chamavam de escritória. Daí o termo escritório que nós temos hoje, onde os monges dedicavam horas e horas do seu dia a copiar manualmente textos sagrados em pergaminhos. Após a invenção da imprensa, já não houve mais a necessidade de haver manuscritos. Manuscrito, nós entendemos, tá, pela etimologia da palavra, que eram feitos à mão. Porém, depois da invenção da imprensa, já não havia mais necessidade de manuscritos. Então, por volta do século XIX e século XX, importantes descobertas arqueológicas como os manuscritos do Mar Morto e outros achados proporcionaram novas perspectivas sobre a história e a transmissão dos textos bíblicos. Quais os principais manuscritos bíblicos existentes hoje? Um deles é chamado de Codex Vaticanus, datado do século IV depois de Cristo. Entenda, antes dos manuscritos do Mar Morto, esses códex do tempo da Idade Média eram os materiais mais antigos da Bíblia que nós tínhamos, tá? Então, o Códex Vaticano é datado do quarto século depois de Cristo e ele contém grande parte do Antigo e do Novo Testamento. Essa, então, é uma cópia do Codex Vaticanus. Existe também o chamado Codex Sinaíticus.
É o outro importante manuscrito da Bíblia, também por volta do século IV depois de Cristo, e contém quase todo o Novo Testamento, além de algumas partes importantes do Antigo Testamento e dos livros apócrifos. Esse material foi descoberto em 1844 no mosteiro de Santa Catarina, lá no Monte Sinai, ok? A grande maioria deles você encontra em Jerusalém ou no Vaticano. Essa é uma cópia do Codex Sinaítico. O outro importante também é o Codex Alexandrino, também esse datado do século V depois de Cristo. Contém grande parte do Antigo Testamento e é uma das principais testemunhas do texto grego da Bíblia e tem sido amplamente utilizado em edições críticas do Novo Testamento. Entra agora em cena os manuscritos do Mar Morto. Por volta de 1947, entre 1947 e 1956, as cavernas de Qumran, aos redores do Mar Morto, nelas foram encontradas diversos manuscritos, cerca de 800 documentos, sendo que desses 800 documentos, aproximadamente 200 relacionados à Bíblia, tá? Como eu disse antes, foram encontrados trechos de quase todos os livros do Antigo Testamento, em exceção o livro de Esté. E em especial o livro de Isaías, que o texto que nós lemos no início do livro de Isaías. Esse manuscrito do livro de Isaías, ele data de aproximadamente o ano 100 antes de Cristo. Veja só a importância dos manuscritos do Mar Morto. Antes dessa descoberta, no século XX, os textos mais antigos que nós tínhamos para corroborar a palavra de Deus eram datados do quarto e do quinto século depois de Cristo. Muitos poderiam perguntar, poderiam dizer, os céticos poderiam dizer, como é que você tem certeza que antes disso esse texto não foi alterado? Vem então a providência divina e um menino, um beduíno, pastor de cabras, perdeu uma cabra lá ao redor do Mar Morto e imaginou que essa cabra tivesse entrado em uma das cavernas. E ele, com medo de entrar naquela caverna, de ter algum outro animal, ele joga uma pedra dentro da caverna e ele ouve como se fosse um vaso quebrando. Então chama alguns dos seus amigos, eles entram e encontram um vaso de barro com alguns manuscritos dentro, alguns dizeres dentro, que eles não sabiam exatamente do que era. Isso trouxe então à luz alguns estudiosos de Jerusalém, começam-se a explorar essas cavernas e acham que nós acabamos de falar de cerca de 800 documentos antigos guardados dentro das cavernas de Qumran. Aquela região foi habitada pelos chamados judeus essênios, que era uma seita do judaísmo, que nós poderíamos dizer que eram muito radicais, então eles se afastavam das cidades, eles se reuniram, moraram muito tempo ali ao redor do Mar Morto, e eles tinham a característica de serem muito fiéis ao texto bíblico, então eles tinham as suas próprias cópias, ali guardaram, e a providência divina guardou com integridade até o século XX. Isso é uma das cópias do livro de Isaías encontrado dentro das cavernas de Qumran. Nós já contamos um pouquinho a respeito da história dos manuscritos. Um jovem beduíno, ele cuidando das cabras, a cabra entra na caverna, ele joga pedra e acha então os manuscritos. A notícia dessa descoberta começou então a se espalhar rapidamente e arqueólogos e autoridades israelenses começam a investigar as cavernas em busca de mais manuscritos. Eu falei 800 manuscritos, mas são cerca de 900 manuscritos em hebraico e aramaico descobertos em 11 cavernas do deserto da Judéia ao redor do que nós conhecemos como o Mar Morto. Esses manuscritos incluíam cópias dos livros do Antigo Testamento, da Tanakh, textos não canônicos como os manuscritos de Enoque, documentos comunitários, regras, regulamentos, orações e escritos sectários. Como eu disse, cerca de 900 manuscritos, documentos, entre eles 200 documentos que comprovam a veracidade da palavra de Deus.
Então, queridos, isso é o que nos dá a certeza da providência divina. É o que me dá a certeza da minha fé, do que eu creio, que essa Bíblia que eu tenho na minha mão agora, eu creio pela fé, mas a ciência também corrobora para que a minha fé na palavra de Deus seja viva. E isso é imprescindível para que nós possamos crescer na fé diante de Deus e diante dos homens também. Esses são mais alguns documentos, você pode ler aí aos poucos, tá? Eu não vou entrar em... Mas aqui vem a questão da datação. Esses documentos escritos, encontrados no Mar Morto, datam de cerca de 250 anos antes de Cristo e 68 anos depois de Cristo. Como nós falamos antes dessa descoberta no século XX, por volta do ano 1940, os documentos mais antigos que comprovavam a veracidade da Bíblia eram datados do século IV ou V depois de Cristo, 500, 600 anos depois. Então, com essa descoberta, nós temos uma proximidade maior dos manuscritos com o tempo em que eles foram escritos pelos profetas do Antigo Testamento. Eu espero que tenha aberto aí a sua mente um pouquinho. Procure saber mais a respeito desse material, tá? Eu tenho aqui uma apostila que eu posso mandar para você gratuitamente. Basta você clicar aqui embaixo, aí eu vou colocar aqui nos comentários. No primeiro comentário eu vou deixar o link direto do meu WhatsApp. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, clica aí, tá bom? Clica, fala comigo. Diz assim, eu assisti a aula sobre os manuscritos do Mar Morto e eu vou te mandar mais material para que você possa, então, estudar. Se você ainda não faz parte do curso de capacitação teológica avançada, não perca a oportunidade. A gente ainda está com uma oportunidade imperdível se você ainda não faz parte, tá? Lembrando, essa aula é gratuita, você não paga nada para assistir essa aula aqui no YouTube, conhecimento é gratuito. Mas se você quiser dar um passo além, ir um pouco mais longe, receber todas as apostilas do curso, você vai receber tudo de uma vez, além do seu certificado de participação no curso de capacitação teológica avançada. Vou deixar o link do meu WhatsApp, se você tem interesse, fala comigo e aguarda aí que na próxima semana, daqui a poucos dias, nós teremos a última aula do módulo de introdução geral à Bíblia, as versões da Bíblia para o português. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.